Ora, como justificar, né, todas essas pretensões e inclusive o título desse material? Ora, parte da justificativa desse projeto já está feita nesses itens mesmos que nós mencionamos, né? Ora, mas vale ressaltar que o principal problema que nós pretendemos enfrentar é o constatado, né? Isso está muito evidente quando a gente dá aula, né? O constatado crescimento do número de alunos de humanidades que chegam à universidade sem conhecimentos mínimos de ciências exatas e naturais. Esses alunos têm grande dificuldade nessa disciplina, né, que é a disciplina de lógica. Ora, e sem esse conhecimento, fica muito difícil começar qualquer discussão, que são discussões que aparecem, claro, no curso de filosofia, tais como: o que é a lógica? Né? O que é ciência? O que basicamente pode ser considerado método científico? Em termos gerais, qual a lógica, ou as lógicas, né, que sustentam a pesquisa científica? O que podemos considerar como linguagem científica? Quais as relações entre linguagem e conhecimento? Como se deu o desenvolvimento da linguagem lógico-científica? E muitas outras relacionadas a essas. Então essas são questões que estão aí, né, também nesse material. Ora, como para as humanidades, as respostas para essas perguntas devem ser pensadas a partir de temas, né, autores, né, e conteúdos mais específicos, é essa mais uma justificativa da pertinência da elaboração de tais anotações. Né? Então ela está voltada para os alunos de humanidade, né? Essa especificidade, né, dos temas, dos autores. Né? Ou seja, nós pensamos conhecer melhor as dificuldades ou o que devem de fato absorver, por exemplo, alunos de filosofia, alunos de história, alunos de letras, alunos de geografia, alunos de sociologia, né? Que de alguma maneira já foram separados lá naquele começo, né? Desde a escola. Alunos que já chegam à universidade, portanto, com uma formação bem diferente dos alunos que ingressam em cursos que de alguma forma podem ser enquadrados em ciências exatas e naturais. Ora, isso explica o grande número de livros que mencionamos na bibliografia e que não são propriamente de lógica. Assim, outra justificativa geral da realização dessas anotações, né, da divulgação dessas anotações, se relaciona com a sua particularidade, ou seja, estar voltado, né, esse material todo, para alunos de humanidades. Resultado, então, de nossa experiência e formação, justamente preparando aulas para alunos de humanidade. Ora, os objetivos mais gerais, então, na verdade, são um misto, né, de muita coisa e pouca coisa. Né? Então, eles são modestos em parte, mas também são grandes em outra. Né? Então, esses objetivos mais gerais, no final das contas, são bastante modestos, né? E decorrem do que já dissemos acima, ou seja, pretendemos fornecer os elementos básicos para os alunos conseguirem responder questões tais como o que é lógica, o que é ciência, o que basicamente pode ser considerado método científico, né? Em termos gerais, qual a lógica que sustenta a pesquisa científica, o que podemos considerar como linguagem científica, quais as relações entre linguagem e conhecimento, como se deu o desenvolvimento da linguagem lógico-científica, quais as peculiaridades das ciências humanas com relação às exatas e naturais, o que a linguística e a análise do discurso acrescentam ao que a lógica podia, né, oferecer quanto à avaliação de argumentos e muitos outros. Esses são os objetivos gerais, então, que nesse sentido têm que ser modestos. Né? Ora, já os objetivos mais específicos, nos quais centraremos as nossas aulas, né, quem tiver diante do material, dos exercícios, né, e mesmo dos textos, né, que nós disponibilizamos, eu espero que sintam isso, né, percebam esses objetivos, são os seguintes. Primeiro, ensinar os alunos a solucionar problemas elementares de lógica formal. Então está lá, os exercícios, na verdade, aquela lista pretende ajudar o aluno a fazer isso. E a gente também vai fazer algumas videoaulas para ensinar a resolver esses exercícios. B. Ensinar os alunos a formalizar argumentos da linguagem comum. Claro, né? Esse é um problema que a gente vai
enfrentar, que é a diferenciação entre linguagem formal e linguagem comum. Ensinar os alunos a ler e compreender textos clássicos de história e filosofia da lógica, né? Esse é um ponto importante desse curso. Levar os alunos a compreender e formalizar alguns dos argumentos mais importantes elaborados dentro da história e filosofia ocidental. Explicar a relação entre o desenvolvimento ou história da lógica e a criação de novos expedientes de caracterização de uma falácia. Estabelecer claramente a ligação entre o desenvolvimento ou história da lógica e a criação de linguagens artificiais, especialmente relacionadas hoje, né, à matemática ou à computação. Indicar parte da lógica que sustenta os lances mais importantes da epistemologia contemporânea quanto à diferenciação entre discurso científico e pseudocientífico. Fazer compreender o que há de mais elementar quanto à lógica que sustenta a pesquisa científica em geral. Fornecer ao menos os elementos para a compreensão da mais recente dificuldade enfrentada para diferenciar matemática e lógica moderna, a lógica atual. Discutir, e por último discutir, as fronteiras entre a lógica, a linguística e a análise do discurso. É isso que a gente gostaria então de fazer nesse curso. Quanto às estratégicas que nós pretendemos usar, né, deve ter ficado evidenciado, diante do que nós dissemos, né, que apesar desse projeto se referir a uma pequena introdução, né, uma pequena introdução que possa estar dividida em lógica 1 e lógica 2, dado o conhecimento que em geral os alunos de humanidades possuem ao ingressar na universidade, né, com respeito à lógica, as dificuldades a serem enfrentadas são em grande número e altas as nossas pretensões, né? Então, nesse sentido, o nosso projeto não é nada modesto, né? Dito desse modo, cremos que somente adotando um conjunto bastante bem determinado de estratégias é que veremos aqueles objetivos alcançados. E essas estratégias, elas aparecem no material que nós oferecemos lá no fórum, né? Como o planejamento acadêmico, né? O formato dos exercícios, né? Tudo isso está lá. Então, para explicitar como pensamos essas estratégias, né? As estratégias para enfrentar aquela lista de objetivos podem ser divididas em mais gerais e mais específicas. E claro que no limite, esta especificidade só poderá ser de fato detectada quando nos depararmos com um determinado aluno, e a gente acaba se deparando com esse aluno, né? Mesmo no ensino à distância, a gente troca e-mails, né? A gente disponibiliza material específico, né? Então isso acontece, e eventualmente nós temos também os encontros, né? Em que a gente pode então ir até essa especificidade, né? Mas claro que no limite, né, essa especificidade só pode ser de fato detectada quando nós nos deparamos então com um aluno determinado. Ou seja, aqui nós vamos ter que nos manter em um certo nível de generalidade, que está em acordo com o diagnóstico que a gente acabou de mencionar, né? Mas deixamos então as especificidades para depois, né, nesses momentos em que nós encontraremos com o aluno ou que esse aluno nos procurar, né? Isso vai depender da dinâmica, né, em que devem ser postas essas estratégias, né? Agora, em termos gerais, então, as estratégias que nós utilizamos foram as seguintes. Primeiro, para ensinar os alunos a solucionar problemas elementares de lógica formal, nós resolveremos, né, já fizemos isso em lógica 1, e a gente vai fazer agora em lógica 2 também, uma longa série de exercícios que, em geral, se relacionam imediatamente com argumentos exemplares da linguagem comum. Então a gente vai escolher alguns argumentos, né? Escolher determinados expedientes técnicos que sejam exemplares, né? Segundo, para ensinar os alunos a formalizar argumentos da linguagem comum, tendo em vista os muitos argumentos formais que os alunos já aprenderam em lógica 1, resolveremos uma longa série de exercícios também, que em geral se relacionam imediatamente com aqueles argumentos formais. Então a gente vai disponibilizar vários argumentos formais e depois a gente vai disponibilizar vários argumentos ainda não formalizados, mas que se relacionam imediatamente com eles, né? E nós esperamos que os alunos percebam então isso. Terceiro, para ensinar os alunos a ler e compreender textos que contenham problemas clássicos,
de História e Filosofia da Lógica e, ao mesmo tempo, levar os alunos a compreender e formalizar alguns dos argumentos mais importantes elaborados dentro da história da filosofia ocidental, nós faremos duas coisas. Em primeiro lugar, nós caracterizaremos a diferença entre lógica clássica aristotélica e lógica clássica não aristotélica, parte do que nós já fizemos em lógica 1. Né? E claro, né, diferenciaremos lógica proposicional e lógica categórica. Né? Separaremos, pois, mesmo que de modo bastante introdutório, a lógica clássica aristotélica, né, com suas muitas regras que regem a dinâmica dos silogismos, né, e que em geral se associam a uma interpretação existencial, e a lógica clássica atual, né, a lógica pós-Boole, né, diagramas de Venn, Frege, que se associa à interpretação existencial, que a gente chama de interpretação hipotética.